Oi, amores! Vamos então seguindo aí com nossas aulas, né? E agora nós vamos para a aula de ensino religioso. Muito bem! E essa é a última história, né? A última lição que nós temos então do terceiro bimestre, porque depois nós já vamos iniciar então as histórias do quarto bimestre, tá bom? Lá na página 95, nós temos aí então a história de hoje, a lição de hoje, né? Que tem o tema Cuidado com o Interesseiro, tá bom? Esse é o tema que nós vamos estudar a partir da página 95, tá certo? Qual é o verso que nós temos aí que embasa tudo isso que nós vamos falar e toda essa história? Está lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 6. Olha só o que diz. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Isso aqui é para nós refletirmos mesmo. Será que nós temos sido amigos só das pessoas que têm alguma coisa a nos oferecer? Será que as pessoas das quais nós temos nos aproximado são aquelas pessoas que nós entendemos ser pessoas que podem nos dar alguma coisa? Será que aquelas pessoas que nós sabemos que não podem nos dar nada, nós temos sido amorosas com elas? Nós temos nos aproximado delas? Bom, essa é a reflexão que nós vamos tratar aqui nesse contexto da história, tá bom? Olha só, e a lição é aprenda com Eliseu. Vocês lembram de Eliseu, do profeta Eliseu? Lembram de alguma história relacionada com o profeta Eliseu? Olha só, aqui no início do texto está nos fazendo lembrar de um momento da vida de Eliseu quando ele ficou na cidade de Sunem, né? E ele ficou na casa de uma senhora lá, de uma mulher, onde ela fez um quarto para ele. Ela ficou tão feliz, ela fez um quarto lá para ele e ele falou para ela que ela teria um filho que ela queria muito, tá? Essa daí foi uma das coisas, né, que aconteceu com Eliseu, mas Eliseu tem muitas histórias para contar, tá bom? E uma das assim histórias que é bem marcante com o profeta Eliseu foi quando ele falou para Naamã, que era o chefe da guarda, né, do exército bem poderoso, como se ele fosse o comandante. O profeta Eliseu falou para ele que ele deveria ir até o Rio Jordão, né, e lá no Rio Jordão ele deveria mergulhar 7 vezes. Naamã era leproso, né, ele tinha lepra, e a gente sabe que a lepra naquele tempo ela não tinha cura. Então, uma menina cativa falou para Naamã que ela conhecia um profeta que poderia curar ele. Enfim, essa história é muito linda do profeta Naamã, do profeta Eliseu com Naamã, o comandante do exército. E é uma história assim bastante interessante, de muito aprendizado. E aí, continuando os episódios, né, de auxílio que Eliseu dava às pessoas, levava até as pessoas, ele, nesse episódio que Naamã foi curado, Naamã ficou muito feliz com o que aconteceu. E aí Naamã ofereceu para Eliseu muitos presentes, porque naquela época, assim, se alguém fizesse alguma coisa assim que era um milagre, uma coisa muito difícil de acontecer, a outra pessoa retribuía através de presentes, né? Enfim, de algumas regalias. E aí Naamã ficou muito feliz e então resolveu oferecer muitos presentes a Eliseu. Só que Eliseu nunca aceitou presente de ninguém, porque na vida de Eliseu tudo que ele fazia era baseado na vontade de ajudar as pessoas. E ele entendia, sobretudo, que não era ele quem fazia, mas que ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus para levar cura às pessoas, para levar alento às pessoas. Então ele nunca aceitou nada de ninguém, tá certo? Muito bem, então quando Naamã ofereceu para Eliseu ouro, ofereceu alimentos, ofereceu muitas coisas para ele, ele disse que não precisava Naamã dar aquelas coisas para ele. Só que aí Eliseu tinha uma pessoa que auxiliava ele, vamos dizer assim, um servo, né, como nós chamávamos, como era chamado antigamente. E esse servo atendia por nome de Geazi, tá certo? E Geazi percebeu que Eliseu recusou os presentes de Naamã. E aí, sem que Eliseu soubesse, Geazi voltou até Naamã
e disse que Eliseu havia se arrependido de não ter aceitado, mas que agora Naamã poderia dar os presentes que ele levaria para Eliseu. E quando Geazi chegou até Eliseu, no local onde eles estavam, Eliseu perguntou para Geazi onde ele estava. E ele disse, não estava em lugar nenhum, não saí não, estava mesmo por aqui. E aí sabe o que Eliseu falou para ele? Geazi, o meu espírito estava contigo, lá no local onde o carro foi parado e Naamã te entregou os presentes. Por que que Eliseu sabia disso? Porque Eliseu era um homem de Deus, ele andava com Deus. Então Deus dava respostas para Eliseu sobre as coisas que estavam acontecendo. E nada mais justo do que Eliseu ficar sabendo o que havia acontecido, já que Geazi foi, em nome do próprio Eliseu, dizer que Eliseu havia pedido aquelas coisas, sendo que ele não havia pedido. Tá certo? E sabe o que aconteceu? Eliseu falou para Geazi, sabe a lepra que estava em Naamã? Essa lepra vai recair toda sobre você. E nós sabemos que a lepra não tinha cura, né? E toda vez que alguém ficava leproso, essa pessoa era separada da família e ia viver em um outro local. E era muito constrangedor viver longe da família, né? Por ser uma doença incurável. Por exemplo, hoje a lepra tem cura, mas naquela época não tinha. Então era como se fosse, vamos dizer assim, uma espécie de câncer, né? Alguns cânceres são curáveis se forem descobertos no início, mas a maioria, infelizmente, a pessoa acaba sendo acometida pela doença, tá certo? Então nós podemos aprender aqui dessa lição coisas muito importantes, tá certo, pessoal? Depois vocês vão dar uma lida novamente na história, mas o que eu gostaria de frisar nessas partes aqui que eu falei com vocês o que é uma pessoa interesseira? Para você, o que é uma pessoa interesseira? Escreva aqui. Por que podemos dizer que Geazi era interesseiro? Qual foi a atitude que ele teve que demonstra que ele era uma pessoa interesseira? E qual é a diferença entre Eliseu e Geazi, né? No que diz respeito a eles fazerem algo de bom para uma pessoa? Qual é a diferença entre esses dois? Lá a questão número 2 vai responder. Olha só na questão número 3. O que Geazi fez para conseguir o que queria e qual foi a consequência dessa atitude? Nós precisamos saber, meus amores, que tudo que nós fazemos na vida tem uma consequência. Vai trazer um resultado. Então nós precisamos estar conscientes disso. Olha o que aconteceu a Geazi. Geazi mentiu e Geazi foi muito interesseiro. Porque não foi Geazi que curou Naamã e nem foi Eliseu que curou Naamã. Eles eram apenas instrumentos na mão de Deus, né, para levar cura às pessoas. Então como é que você vai cobrar algo por uma coisa que não foi você que fez, né? E esse não é o propósito de Deus para ninguém. Esse não é o propósito de Deus para ninguém, tá certo? Então vocês vão responder as questões das páginas 96, 97, 98 e 99, tá certo? Com base na história aqui que fala sobre Eliseu e Geazi, tá bom? Vamos aprender muitas lições com isso, tá certo? Qualquer dúvida, a Tia Lica tá aqui. Um cheiro para vocês e até mais.